Nós vamos começar com a frase de exemplo. Imagine uma situação, um contexto, em que um amigo tivesse negado ao outro o empréstimo de um carro, e esse que recebeu a negativa, chateado, pergunta: Poxa, mas você não confia em mim? E o outro dissesse: Em você eu confio. Em você eu confio. Mas o carro está ruim. Bom, a partir dessa frase, eu vou te apontar aqui dois usos de conectores para que a gente comece a nossa conversa. Você consegue perceber pelo sentido que essa palavra você, aqui em você eu confio, se associa ao verbo confiar. Por que é possível perceber essa relação? Porque quem confia, confia em alguém, confia em alguma coisa. Então veja, embora a palavra você não esteja próxima, ao lado, mais aproximada do verbo confiar, é possível identificar que você e confio se relacionam porque existe aqui uma palavra, esse em, fazendo essa espécie de conexão entre esse verbo confiar e essa palavra que vai completar o seu sentido. Por isso é possível dizer que em aqui desempenha esse papel de conector, por relacionar aqui diferentes palavras, você e confio. Os conectores ora relacionam termos dentro de uma oração, ora relacionam orações inteiras. Aqui, em você eu confio, é uma oração. Em o carro está ruim, nós temos outra oração. E quem faz essa relação de uma oração com outra é esse conector mas que aparece aqui. Mais importante ainda observar é que, além de relacionar em você eu confio, o carro está ruim, o conector mas indica que tipo de relação que existe entre essas duas orações. No caso, uma relação de contraste, uma relação de oposição, marcada também aqui por um conector. Bom, sendo assim, já é possível adiantar que os conectores são de diferentes naturezas. Uns conectores são da classe de palavras que nós chamamos preposição, e o que as preposições fazem normalmente é relacionar termos de uma mesma oração. Diferente do que costuma acontecer com a classe das conjunções. A conjunção relaciona orações entre si. Você observou aqui que há uma relativização, não é? A preposição normalmente relaciona termos da oração. As conjunções, na maioria das suas ocorrências, relacionam orações entre si, porque há exceções a esses casos. É possível que uma preposição relacione orações entre si, e há poucos casos em que a conjunção relaciona termos na oração. O que é importante, porém, muito mais do que identificar com precisão se é uma preposição ou uma conjunção de que se trata, é identificar essas palavras em um texto, fazendo essas relações entre as passagens para garantir a coesão, para garantir a progressão, para garantir que as partes do texto se relacionem, formando de fato um todo. Para que a gente tenha aqui um exemplo um pouco mais elaborado, recorri a um texto literário. Aqui é um conto intitulado A Armadilha, do qual temos um trecho. E nessa primeira versão, como você nota, ficaram aqui lacunas. Não é? Lacunas que, como você vê, vão fazer falta, vão prejudicar a fluência, a progressão textual. Alexandre Saldanha Ribeiro desprezou o elevador e seguiu escada, a volumosa mala que carregava e o número de andares a serem vencidos, 10. Essas lacunas, você pode observar, fazem com que a leitura fique no mínimo truncada. Se houvesse palavras aqui que ligassem esses outros termos, por exemplo, uma palavra que ligasse seguiu a escada, essa leitura ficaria mais fluente, a progressão textual ganharia bastante.
No caso, para deixar evidente que a escada foi o lugar através do qual, ao longo do qual Alexandre Saldanha Ribeiro seguiu, a preposição por seria a mais indicada. Para dizer que ele seguiu por a escada, na verdade nós teríamos a forma pela. Desprezou o elevador e seguiu pela escada. Para preencher essas outras lacunas, há uma relação de sentido que é bem importante observar. Ele abriu mão de subir pelo elevador, que seria bem mais prático e confortável, para subir 10 andares carregando essa volumosa mala. Para indicar que há um contraste entre desprezar o elevador e carregar uma mala volumosa, aqui a preposição, ou para ser mais exato, a locução prepositiva apesar de é a indicada. Apesar da volumosa mala que carregava e apesar do número de andares. Não é necessário repetir aqui apesar do número, simplesmente esse de já indica que apesar fica aqui implícito, apesar do número de andares a serem vencidos. Estamos aqui no campo das preposições, que como você vê, ao relacionar palavras, termos dentro da oração, deixam clara a relação de sentido e melhoram a fluência do texto. Bom, seguindo ainda, te convido a refletir aqui sobre uma questão que foi do vestibular da FUVEST em São Paulo, em que se explorava a polissemia da preposição de. Que vem a ser isso? Algumas preposições têm o seu sentido mais marcado. Apesar, essa locução prepositiva, né, essa preposição aqui formada de mais de uma palavra, apesar de, tem o valor de contraste, tem o valor de oposição, e esse valor é rígido, é fixo. Não acontece a mesma coisa com uma preposição para, que pode indicar o destino, ir para algum lugar, que pode indicar a finalidade, fez alguma coisa para conseguir sucesso, e isso acontece também com a preposição de, entre outras, mas aqui é a preposição de que é explorada nesse enunciado, nesse sentido, exigindo-se que o candidato aqui ao exame da FUVEST percebesse que essa palavra pode assumir diferentes sentidos. É um trecho do romance O Primo Basílio, em que se diz assim: a carruagem parou ao pé de uma casa amarelada, com uma portinha pequena. Logo à entrada, um cheiro mole, salobro e nojoa. A escada de degraus gastos subia íngrememente, apertada entre paredes onde a cal caía e a umidade fizera nódoas. No patamar da sobreloja, uma janela com gradeadozinho de arame, parda do pó acumulado, coberta de teias de aranha, coava a luz suja do saguão. E por trás de uma portinha ao lado, sentia-se o ranger de um berço e o chorar doloroso de uma criança. O segmento do texto em que a preposição de estabelece uma relação de causa é. Observe as opções. Ao pé de uma casa amarelada, ocorre aqui a preposição de. A escada de degraus gastos, novamente de. Um gradeadozinho de arame, outra vez esse de. Parda do pó acumulado, esse do é a contração de mais o. Então, novamente aqui a preposição de. Luz suja do saguão, a mesma coisa, de mais o. Em todas as alternativas ocorre essa preposição de, mas apenas em uma delas, esse de estabelece uma relação causal. Na verdade, é o contexto em que esse de é utilizado que vai nos indicar a tal relação de causa. Aqui em ao pé de uma casa amarelada, é local, né? A casa amarelada aqui indicada. Escada de degraus gastos indica de que é feita essa escada. É uma escada composta de degraus gastos, feita de degraus gastos. Gradeadozinho de arame é a matéria de que se vê esse gradeado. Parda do pó acumulado, aqui é possível dizer que, por causa do pó acumulado, essa escada ficou parda, ficou escura. Então é uma relação causal que existe aqui. Em luz suja do saguão é o lugar em que a luz está suja, né? De onde vem a luz suja. Então, como se nota, a preposição de é uma das preposições que podem assumir vários sentidos, que é, portanto, polissêmica.
Bom, nós vamos fazer agora exercícios sobre as preposições e logo em seguida falamos um pouco sobre as conjunções mais detidamente.